Mais uma vez é uma grande alegria estarmos aqui reunidos, estudando essa obra, a obra inicial, que faz parte do Pentateuco kardeciano, a continuidade da Boa Nova, primeiramente trazido pelo nosso Mestre Jesus, e dado continuidade pela doutrina espírita, através da plede de espíritos que auxiliaram o nosso Mestre, juntamente com, vamos dizer assim, o seu CEO, João Evangelista, que executava e executou com maestria, junto de toda a equipe espiritual, e no mundo encarnado com o nosso irmão Kardec, e aqueles que estavam ao seu derredor, para trazer essa doutrina consoladora. Nos prestamos a prestar esse serviço, vamos dizer assim, que é um serviço, primeiramente, que nos beneficia, porque somos os primeiros que estamos adentrando no estudo, para diante da compreensão e da nossa transformação interior, podermos multiplicarmos esses conhecimentos, e todos aqueles que estão aqui no grupo, estão nessa condição tanto de aprendizes como de mestres, porque a doutrina espírita, vocês observaram ao longo dos nossos estudos, que para ela ser compreendida não precisa de muitos floreios, questões difíceis, fazer obras que, ao invés de esclarecimento, tornem a compreensão quase que impossível. Vocês perceberam também que a simplicidade, quando é trazida, tanto no falar, quanto na forma das obras, ela nos brinda exatamente com a reflexão mais profunda, porque está mais perto do nosso dia a dia, está mais perto dos nossos conhecimentos primários, e quando a exemplificação parte de questões do dia a dia, nesse ambiente amoroso de fraternidade, entre todos que se encontram e aqueles que estão se agregando dia a dia, que essa é a proposta inicial, e ela se potencializou com essa pandemia, com esse afastamento, com esse isolamento, e foram criadas todas essas ferramentas virtuais em todos os âmbitos, e principalmente para aqueles que souberam aproveitar essa grande oportunidade de se modificarem, de trazerem esses elementos novos para as nossas vidas, e principalmente de enfrentarmos, vamos dizer assim, esse momento, esses nossos medos, diante dessas ferramentas que desconhecemos, mas que estamos enfrentando, porque é necessário nos mantermos em movimento, sempre ascendendo, sempre crescendo, porque é esse o nosso objetivo como espíritos imortais. Estarmos sempre saindo da nossa zona de conforto, quando nós estamos naquele nosso momento tranquilo, aí vem o nosso amigo Antônio e vem com as ideias inspiradas pela equipe espiritual, e devido a, vamos dizer assim, a um maior entendimento e dessa complexidade desses sistemas que estão sendo disponibilizados, nos trazem essa possibilidade, ele abrindo o caminho e a gente o seguindo, ombreado, né? Não é um na frente seguindo os outros, são todos ombreados, lado a lado, sempre buscando os esclarecimentos e, principalmente, divulgar a doutrina espírita da melhor maneira possível, com simplicidade, que é isso que nós buscamos sempre. No estudo dessa semana, quando o Tony se expressou, e principalmente numa fala dele, quando ele disse que nós não tivéssemos medo de questionar, e eu incentivo, e é uma coisa que a gente sempre vinha incentivando, é que se façam os questionamentos, porque a gente sabe que o que nos move não são as respostas, são as perguntas. Então não existe nenhum tipo de chateação, vamos dizer assim, né, pela pergunta. Não existe nenhuma pergunta impertinente, claro, desde que ela venha de forma respeitosa e dentro do estudo, dentro da nossa proposta do dia a dia. Então todas as perguntas que são feitas,
se não tivermos no momento a resposta adequada, porque às vezes são perguntas profundas e que seria até irresponsável da nossa parte queremos em 2, 3 minutos trazermos uma resposta para questões que às vezes necessitam de um conhecimento agregador, que algumas pessoas ainda estão construindo, e nós, de certa maneira, não poderíamos, assim, de pronto, já trazer aquela pergunta. Porque vocês vão perceber, ao longo da obra, e aqui nós estamos iniciando esse processo dessa primeira questão, né, que é Deus, de Kardec, nós vamos refletir. São 3 questões que nos remetem a muitas reflexões. Então, assim, não adiantava trazer 7, 8 questões, 10, né, uma vez por semana. No momento é uma vez por semana. Mas nós não sabemos, poderemos ter outros encontros. Então, é interessante que a gente traga poucas questões, mas que nos suscite a participação de todos e, principalmente, reflexões que nos tragam compreensões e não dúvidas mais ainda. Então, não adianta ficar aqui feito um tagarela, né, fazendo esse papel de ficar trazendo vários textos, colocando um monte de informação na cabeça de vocês, se a gente não puder, de certa maneira, de uma forma harmoniosa, refletirmos sobre essas questões. Por isso que eu sempre peço para vocês fazer uma leitura anterior, tanto das questões, por isso que eu estou procurando avisar durante a semana, para que se faça a leitura antes, que se traga a leitura das obras de Mirambês, ou das obras auxiliares que nós divulgamos no primeiro dia da nossa aula inaugural. Feito essa introdução, essa pequena introdução sobre esses temas, já que estão aqui todos reunidos praticamente, aqueles que não têm o Livro dos Espíritos, da tradução de Evandro Noleto, certo? Só aqueles que não têm o Livro dos Espíritos, tradução de Evandro Noleto. Coloca no chat aí o nome da pessoa. Francisco, não tem. Aí você coloca lá, Francisco, não tem. E Gabriel vai anotar o nome dessas pessoas e vai fazer um sorteio de 2 exemplares. Antes da prece final, nós vamos fazer um sorteio de 2 exemplares do livro dos Espíritos, com a tradução de Evandro Noleto, que é a obra que nós estamos utilizando e que pedimos para aqueles que tiverem condições de adquirir, que o façam para poder ficar uma leitura harmoniosa. Já se falou a respeito das traduções anteriores, da Guilhom. Eu, pelo menos, tenho outros livros dos Espíritos aqui de Guilhom. Gosto também da leitura deles, né, na leitura que ele traz, da tradução deles, mas que quando a gente vai e parte para a tradução de Noleto, a gente tem uma certa harmonia. Bom, meus irmãos, só um minutinho. Que ficamos todos com a mesma obra praticamente, né? Então, aqueles que não tiverem a obra e queiram participar. Oi? Perdemos um pouquinho o contato com você, acho que uns 30 segundos, da parte que você estava falando sobre as obras, de quem não tiver. Sim, quem não tiver a obra poderá colocar o nome no chat e será feito um sorteio de 2 exemplares para aquelas pessoas que não tiverem o Livro dos Espíritos com a tradução de Evandro Noleto, certo? Ok? Ficou bem entendido para todos? Manelzinho, escutou bem aí? Tudo tranquilo? Tudo bem. Pronto. Então vamos seguindo, né? Nós estamos tendo uma oscilação na internet, mas é esperado, principalmente nesse horário, às 20 horas, que tem muitas lives, muita coisa ao mesmo tempo, e o tráfego na internet é muito grande, né? Então é compreensível. Nós vamos adentrar nessa primeira questão, que é Deus. Ainda estamos no capítulo 1, né, no livro primeiro, que originou, como todos sabem, a obra Gênesis, como vocês estão vendo aí. E nós vamos partir para a primeira questão, né? Livro primeiro, Causas Primeiras, do capítulo 1, Deus e o Infinito. Kardec nos pergunta o que é Deus, né? Ele não pergunta quem é. Ele não humaniza a figura de Deus. Ele não traz para o nosso meio, vamos dizer, o meio terrestre, o meio da matéria, da questão densa.
Ele pergunta: que é Deus? Que é Deus? É um ser? Que alguns dizem, né, que Deus fez o homem à sua forma. Então, quando diz isso, o homem se sente Deus. E nós somos Deus. Nós somos deuses, como o próprio Jesus nos falou. Mas deuses dentro de uma limitação também infinita. E principalmente quando nos tornamos essa figura, né, que é não o Deus que nós temos como nosso Pai Celestial, mas como Jesus nos permitiu. E quando ele nos traz, vós são deuses, né, é da capacidade que nós temos de evolução, de chegarmos a um status, vamos dizer, de Jesus, ou superior, e não da figura arrogante, vaidosa, e se sentir Deus como algumas pessoas se sentem, dentro da sua prepotência, dentro de parâmetros materiais, sejam através da sua riqueza, dos seus bens, seja do cargo que ocupam, que os fazem se sentirem deuses, né? Às vezes menosprezando os nossos irmãos, humilhando, deixando alguns irmãos num patamar de inferioridade perante eles, e que nós sabemos que isso é uma grande ilusão, porque nós estamos aqui apenas nessa grande escola que é a Terra. Todos os nossos bens não nos pertencem, porque nós só estamos usufruindo esses bens, a nossa casa, carro, quem tem, enfim, nada disso vai ser levado para a nossa pátria espiritual quando retornarmos, e lá não nos será perguntado qual é o cargo que nós ocupávamos, qual era a profissão, quanto você conseguiu amealhar de riquezas, nada disso será questionado para você. O que vai, nem se questiona, né? Porque não se precisa questionar nada quando nós chegamos no plano espiritual, porque nós já temos um backup pronto dentro da nossa consciência, principalmente na parte espiritual, que é onde ficam gravadas todas as nossas informações de todos os acontecimentos que nós temos nas nossas vidas passadas e da nossa atual reencarnação. Sabemos também que essas informações não são acessadas de pronto quando desencarnamos, porque como somos espíritos milenares, algumas encarnações já ficaram num pretérito bem distante. Então, temos umas limitações de acesso a essas informações, mas estão todas gravadas. Quem primeiro toma consciência é exatamente nós mesmos. E Deus? Deus, quem é essa figura? O que é que Kardec nos traz? Como nós sabemos, e temos essa divisão aí, o vermelho, para um pouco de distinção, ficou a pergunta, né? O branco é a resposta dos espíritos, e quando não tem a resposta de Kardec, eu sempre coloquei, a gente destacou com a cor diferente, mas colocamos no final de quem é, no caso, Miramês, ou obras, nas questões seguintes, que teremos participações de Emmanuel, como já teve no encontro nosso anterior. Então, os espíritos, eles são bem objetivos. Nós vamos ver ao longo da obra, que nós estamos adentrando, que eles não usam em certas vezes, floreios, e nem procuram darem muitas voltas para falar a mesma coisa. Eles são objetivos na resposta. E vocês todos nós vamos denotar também, que em certos momentos, quando Kardec insiste em uma pergunta, e aí nós vemos a humildade de Kardec, os espíritos chamam a atenção para ele, né? Porque perguntas, vamos dizer assim, de outra forma sobre esse tema, assim, nós já insistimos na resposta. E os espíritos, né, que são benevolentes, entendendo tanto a necessidade de alargar o conhecimento sobre aquele tema, eles ainda prestam ao papel para trazer um complemento, né, daquela pergunta, e o fazem dessa forma amorosa, e Kardec fez questão de manter, porque como pedagogo, o que importava para Kardec era exatamente trazer o conhecimento, mesmo que às vezes alguma pergunta dele, que eu não creio que nenhuma pergunta dele seja impertinente ou inadequada, mas para a espiritualidade, como se tinha necessidade de condensar ao máximo esses questionamentos e os esclarecimentos consoladores, eles em certos momentos, como toda a obra foi revisada pela equipe espiritual, e aí tanto o João Evangelista e o próprio Jesus e toda a equipe que formava a equipe para lançar, porque o Livro dos Espíritos e a obra espírita é dos Espíritos,
não é dos homens, porque se fosse dos homens já teria se perdido, como nós podemos ver ao longo da história da humanidade, aqueles que se prestaram a esse papel de trazer uma nova religião sem nenhuma substância, sem nenhum fundamento, se perderam na história adentro. E os espíritos já nos perguntam, Deus, nos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Antes de entrarmos em Miramês, como vocês viram na segunda projeção, essa parte, né, a primeira parte, ela deu margem, né, foi ampliada para a obra A Gênese. Então, Kardec ampliou devido à necessidade de expandir esse conhecimento diante de várias comunicações ao longo da Revista Espírita, das perguntas, das dúvidas, e isso suscitou para que ele ampliasse e gerou a obra Gênese. Na obra Gênese, Kardec inicia logo no primeiro parágrafo, no capítulo 2, Deus, quando ele fala, né? Deus, sendo a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, a base sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto fundamental a considerar antes de tudo. Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Aqueles que se arvoram em querer justificar a criação de uma outra maneira, como nós também vimos na introdução, e procuram, de certa maneira, usar os métodos científicos para explicar a criação, muitas vezes eles tropeçam devido à sua vaidade e orgulho e à sua prepotência para tentar explicar Deus e diminuí-lo, porque quando eles procuram trazer, de certa maneira, explicar Deus com os elementos da ciência, eles se perdem com essas questões. E Miramês, ele traz essa seguinte reflexão. Sentimos alegria ao entrarmos em contato com a natureza, pois ela fala de uma inteligência acima de todas as inteligências humanas, de um amor diferente daquele que sentimos, de uma paz operante nos seus mínimos registros de vida. Essa foi a primeira reflexão que eu extraí, né, de um texto longo, como vocês viram, quem adentrou na nossa apostila Filosofia Espírita, sabe que é um texto longo onde Miramês, de uma forma bem poética e de uma forma moderna, no bom sentido, ele traz uma reflexão e amplia o conhecimento. Porque nós não temos nenhuma pretensão de sairmos aqui com um conceito do que é Deus, né? Como Kardec pergunta, o que é Deus? Para todos nós aqui já é o suficiente sentirmos, né? É sentir Deus em todos os aspectos. Eu lembro que na nossa primeira aula, quando nós adentramos esse tema, nós perguntamos a cada um qual era essa experiência para cada um, o que era Deus, em poucas palavras, se fosse perguntado. Nós já trilhamos um período, e daí porque o Manelzinho está com o microfone dele aberto ainda, porque nesse momento, quando eu fizer a leitura desse segundo tema aqui, desse segundo texto aqui de Miramês, para que nós fizéssemos essa reflexão. Claro, não dá para perguntar a todos, mas 2 ou 3 pessoas, de forma simplificada, quando falamos essa palavra Deus. Eu lembro que Val, devido ao local onde ele mora, e você enfrenta ali aquela Mata Atlântica que tem ali, né? Ele trouxe umas colocações bem poéticas a respeito de, para ele, onde é que ele sentia a presença de Deus, para ele o que era, o que significava Deus. E aí, na devida ordem, eu quero escutar Val depois, nessa sequência depois de Manelzinho, para que ele, depois de todo esse estudo que ele fez, e ver ele de forma como Manelzinho, disciplinada, né, sempre disciplinado, sempre em conjunto com a gente, às vezes que o não esteve foram por motivos nobres, e a construção que nós fizemos do conhecimento nos possibilita ter uma maior, não digo entendimento, mas uma maior compreensão, né, desse ser, desse Pai Celestial, que, ao fazermos a leitura da Bíblia em si, no início do Antigo Testamento, nos traz tantas dúvidas, né, tanto temor. Era um Deus que a gente tinha medo dele, né, aquele Deus que castigava, e Jesus nos apresentou um outro Deus.
Miramês traz também eu busquei um outro extrato, onde ele coloca: a suprema inteligência está andando conosco e falando constantemente aos nossos ouvidos. Ou seja, Deus está conosco e falando constantemente, seja através daquelas pessoas que cruzam as nossas vidas, sejam situações que são criadas no dia a dia, seja por um desconhecido, seja por situações quando a gente pede paciência. Ah, meu Deus, me dá paciência, e ele coloca aquelas pessoas que nos tiram a paciência o tempo todo. Às vezes nós decaímos, tropeçamos 1, 2, 3, 10 vezes, mas quando nós temos o conhecimento e consciência de que estamos tropeçando, a gente procura desviar daquela nossa conduta para que, diante de uma nova oportunidade, nós possamos vencer aquela nossa má tendência, né? Que é assim que o bom espírito é reconhecido. E ele avança, né? Em todas as dimensões do entendimento, porém, nós ainda estamos surdos aos seus apelos e passamos a sofrer as consequências da nossa ignorância. Ou seja, para aqueles que não têm conhecimento nenhum, eles ainda estão surdos de todos esses elementos que Deus nos coloca no dia a dia, falando conosco, esse Deus de bondade, de justiça, como nós sabemos, e que nós estamos surdos para as suas colocações, para o seu auxílio, né? Porque sempre tem aquela história da pessoa que está se afogando, aí, Deus me salve, aí manda um helicóptero, ele não pega o helicóptero, ele diz que Deus vai vir, até que ele desencarna e ele sai fazendo uma sequência, eu mandei fulano, ciclano, beltrano lhe salvar, e você não aceitou de ninguém, e aí por isso você desencarnou. Porque se você tivesse ido na primeira pessoa que eu mandei para lhe auxiliar, você estava muito bem. Então, é bem por aí, tá? Feitas essas primeiros esclarecimentos a respeito dessa figura, né? Uma figura que a gente chama que Deus é muito maior, e antes de passar eu gostaria de escutar seu Manelzinho, Val, com relação a Deus, tem uma figura muito, vamos dizer assim, folclórica para alguns, e como ele foi colocado, que era o professor Enéas. Quem conhecia e quem conhece somente a história do professor Enéas, só como aquela figura que tinha 30 segundos para falar, não tem conhecimento do grande homem que ele era, né, que ainda é no mundo espiritual. Do grande conhecimento, ele como médico. Ele era um homem extremamente culto e insistentemente ficavam perguntando se ele era ateu. E ele sempre rebatia e dizia que não, ele não era ateu. Ele acreditava em Deus, porque ele sabia da complexidade que eram todas as criações e tudo que existe na humanidade. Por conhecer, pelos estudos, ele, como você sabe, era médico, era físico, era matemático, tem um largo conhecimento em praticamente várias disciplinas acadêmicas, e ele disse, por entender essa complexidade, é que ele acreditava que tinha que existir uma inteligência, como nós estamos vendo aqui, suprema e infinita, para poder harmonizar e criar todos esses elementos. Aí tem um vídeo no YouTube que eu aconselho vocês a verificarem, que pode colocar lá, Enéas, que é Deus. Vocês vão ver que ele faz uma projeção matemática baseada num elemento que tem, de uma célula do nosso corpo. Ele consegue transformar aqueles elementos em bits, de bits, ele consegue transformar em uma palavra, ele faz um cálculo de quantas bits cabem em uma palavra, em quantas palavras cabem em um livro médio, e quantos bits seriam necessários para aquele livro, e ele acaba descobrindo que nessa primeira microcélula do nosso corpo, daria 500 mil livros dentro. Então ele diz que se essa partícula tem 500 mil livros de conhecimento dentro, imagine a vastidão do universo. Então, por ele ter essa perspectiva, ele sim acreditava em Deus. Né? Não como ele dizia mesmo, como os fanáticos religiosos. Não esse Deus, ele diz, não esse Deus que está aí e é vendido, mas esse Deus realmente que é a inteligência e esse arquiteto supremo que nós temos. Né? Aí eu pergunto a Manelzinho, como a gente tinha conversado. Manelzinho, você no primeiro dia também respondeu essa questão. Quando a gente pergunta Deus para você, o que é que vem na sua cabeça quando a gente fala isso? Manelzinho, o que é Deus para você?
Me diga aí, fala aí pra gente aí. Como está dizendo, Deus, a inteligência suprema causa primeiro de todas as coisas, mas, na minha opinião, assim, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, pois cada um tem o mérito de suas obras. Esse é o meu pensamento, entende? Sim. Val, e você, Val? Rapaz, eu tô lembrando, Marco, da primeiro dia, né? Tá lembrando, né? A gente falar em Deus é uma maravilha, é um sentimento puro, né? Porque quando eu não tinha esse conhecimento, quando eu não participava da doutrina, eu não tinha o entendimento do que eu tenho hoje. Embora que eu aprendi muito com vocês, a leitura, né, o que a gente debate, o que a gente fala, e o sentimento de Deus é uma coisa maravilhosa, porque Deus, ele nos toca, sabe? Se a gente compreender, a gente vê Deus em todas as partes, no dia, no amanhecer, né, quando sai fora de casa, quando os agradecimentos. Eu tenho uma oportunidade muito belíssima de me aproximar de Deus todo dia de manhã. É olhar para essa mata linda, como eu falei na primeira vez, e todos os dias que eu me acordo, eu olho e agradecer a Ele, saber que toda essa natureza, que todas essas peças que foi construída aqui, esses pássaros, tudo que foi construído numa natureza dessa, uma folha, foi determinada por Deus. Rapaz, isso é gratificante demais, é uma maravilha. Eu me sinto muito bem, graças a Deus, de ter essa oportunidade de sentir, né? Que nós temos um ser supremo, inteligência de todas as coisas. É uma coisa que nos toca, a gente fica aliviado, a confiança que a gente tem de sair, né? De trabalhar, de voltar, de não acontecer nada. Isso é muito importante para a gente, é uma gratificação, porque as pessoas, eu creio que eu converso muito com as pessoas, e as pessoas falam assim, rapaz, você vai de madrugada para o seu interior, você vai tal hora para a Zona Norte, você vai tal hora para tal canto. Eu não tenho essa preocupação de imaginar que aconteça nada comigo, porque eu tenho um Deus que me protege, eu sinto, né? E se todas as pessoas que tivessem esse entendimento, que tivessem essa força, né, a gente iria para todos os lugares, para tudo que era de canto, prestava todos os serviços, não precisava de dizer a quem não, saber quem não, era o que a gente precisasse, o que a gente faz, sabe? De confiança, de não acontecer nada. Isso. É uma maravilha, é um sentimento muito, muito, muito fino, sabe, Marcos? Sei sim. É perfeito, amigo, eu lembro. Eu lembro demais quando você falou, e saía um passarinho dentro da mata, e quando esse passarinho chegava perto de você, e você ficou encantado. No dia que a gente estava na aula também, né, uma vez um insetozinho insignificante pousou no dedo de Antônio, quando ele estava fazendo um apontamento, e a gente vê a complexidade daquela criaturazinha pequena, e a gente sabe que a grandeza de Deus é muito maior. Santo Agostinho mesmo dizia, né? Se me perguntam quem é Deus, eu não sei explicar, mas se não me perguntam, eu sei. É isso. E tem ainda... Oi, não. Por pequenas coisas, né, Marcos? Se a gente olhar para pequenas coisas isso nessa terra, e você ver que aquela coisa tem uma pintura que aquilo é feito por mão divina, né? Sim. Perfeitamente. Você viu uma borboleta, eu vi uma borboleta que ela foi desenhada um coração nas duas asas. Olha aí. Isso não é coisa normal. Não tem um desenhista para aquilo. Né? Aqui só Deus. São as coisas divinas que é planejada, é botada para mostrar a nós que existe um Deus, que tem um ser supremo. Né? Isso. É isso. Obrigado, meu amigo, pela sua participação. Foi importante, viu? Valeu, Marcos. Seguindo ainda, nós temos também a definição de Deus, né? Que foi, já Toninho sempre ele traz esses elementos através dessa prece de Eurípides Bassanufo, que é belíssima, né? Ele trouxe em outras oportunidades. E
O pessoal perdoe não ter aberto para mais o pessoal, né? A gente vai deixar um espaço no final para as perguntas e participação, quem quiser falar alguma coisa, para a gente se tornar sempre, assim, essa mais dinâmica nossa conversa, né? Porque nós estamos conversando aqui, então não estamos naquele formato engessado, não, tá? Nós vamos avançar para a questão número 2, né? Que Kardec pergunta que se deve entender por infinito, e aí ele nos responde, né? Os espíritos nos respondem. O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. E Miramês traz as suas colocações. O infinito é infinito para nós. Para Deus é o seu lar, onde vibra o amor e onde o perfume exalante é a alegria na sua pureza singular. É de ordem comum nos planos superiores que devemos começar pelas lições mais elementares que nos despertam o coração. Primeiramente, para a luz do entendimento. O infinito é a casa do nosso Pai. Nós sabemos que infinitos são os atributos, né, de Deus. As suas qualidades são infinitas. E ele nos traz outra pérola. Quem deixa para depois o conhecimento de si mesmo e tenta a sabedoria exterior, desconhece a verdadeira porta da felicidade. Ou seja, aquele que não olha para o seu interior, não procura buscar a grandeza de Deus nessa máquina chamada corpo que ele nos deu para estarmos aqui interagindo, entendendo a perfeição que é, e quando nós somatizamos certas doenças em nossas vidas, geralmente são por nossa culpa mesmo, são coisas que nós fazemos, nossos desleixos, nossos excessos, né, alimentação, drogas lícitas, noites de sono que perdemos, seja para os excessos da noite, pelo ódio que às vezes alimentamos em nosso íntimo, seja pela ira, raiva, os nossos descontroles exagerados, que nos permite e nos possibilita que essa máquina passe por um período na oficina, vamos dizer assim, né, para fazer uma recalchutagem, uma necessidade de alguns reparos. E não reconhecemos a grandeza desse nosso órgão, onde tudo é complexo. Nada. Se vocês realmente se aprofundarem no conhecimento, nós temos biólogo aqui no nosso grupo, que tudo na sua formação existe uma complexidade fenomenal, né? Como disse, é fenomenal, incompreensível, que você não consegue aquilatar o tamanho dessa complexidade, que nos falta até uma inteligência suficiente para entendê-la. Né? Achamos tudo simples, todas as nossas necessidades, o ato de você ter a sua mão para pegar, e aí nós só sentimos e temos o lampejo do que é esse órgão, e como tudo que faz parte do nosso corpo tem um motivo de estar, porque Deus não cria nada para a sua vaidade. Tudo tem um lugar pré-determinado. E tudo foi criado porque existe a necessidade da sua criação. Então não é por menos, né, que nós temos o nosso corpo dessa maneira. As pessoas que perdem 2, 3 dedos numa mão, veem o que é a dificuldade para você pegar, quando você não tem a pinça na mão, né, que é tão importante você ter para escrever e tudo. Hoje existe um avanço das próteses, mas você começa a perceber e sentir quando você exatamente tem essa noção da perda desse elemento. Então, por isso que Deus, dentro da sua infinita sabedoria, criou tudo e a todos nós, e a tudo que a gente vê quando a gente olha para cima, na infinidade dos planetas, não temos nem condições de avolumar o seu tamanho, como é importante, do mínimo, né, do mínimo ao máximo, vamos dizer assim, das coisas mais micro, que aí sim é que tem uma complexidade de existência, como as mais grandiosas, como são as criações dos planetas, como nós sabemos, e também tivemos a oportunidade de estudar a respeito disso aí, né?
Cada espírito é um mundo, um universo em miniatura, onde mora Deus e vibram todas as suas leis, em ação compatível com o tamanho da individualidade. Assim, para entender o infinito da criação, necessário se faz começar a entender o infinito da alma. Olha só que coisa fantástica de Miramês, né? Como ele nos traz uma reflexão, e uma reflexão poética com relação à criação. Nos preocupamos com o infinito do universo, mas nos esquecemos de nos vamos dizer assim, entender a nós mesmos como esses espíritos, como espíritos imortais. A alma, quando ele fala, né, nós sabemos que são espíritos que estão encarnados, que somos nós. E quando nós desencarnamos, né, somos nominados de simplesmente só espírito. E foi feita essa diferenciação, que vamos avançar mais na frente, com o estudo das obras adjacentes. Kardec ainda nos traz aqui, nessa mesma análise da questão 2, o infinito é infinito para nós, né? Onde vibra o amor e onde o perfume exalante é a alegria de sua pureza singular, né? Como eu já falei. Quem deixa para depois... Não, isso aqui eu já falei também, já estou atropelando aqui. Pronto. Então vamos para a próxima questão. É a questão número 3. Aí nós temos as colocações dos espíritos, temos a participação de Kardec e temos um extrato de Miramês. Aí não dava para colocar tudo na projeção e nós reduzimos um pouco. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? E aí os espíritos, né, vão ali de forma cirúrgica, definição incompleta, pobreza na linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Ora, explicar Deus simplesmente como infinito seria dizer que Deus era um elemento. E Deus sendo um elemento não poderia ser esse ser, né, essa divindade, vamos dizer assim, né, múltipla, se simplesmente ele fosse infinito. Aí estaríamos diminuindo o nosso Pai Celestial. E Kardec, ele aprofunda. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela própria coisa. É definir uma coisa que não é conhecida por outra que também não é. Seria você conceituar algo que não existe por outro também que não existe. Então, ficaria e continuaríamos não compreendendo, ou se tornaria incompreensível a tentativa de conceituar. É aquilo que nós estamos estudando e estamos montando e criando esse conhecimento, que é tentar explicar Deus pelas ciências que nós conhecemos, né, pelas cadeiras que existem hoje em dia, da química, física, a quântica, e tentar, de certa maneira, trazer esse conhecimento, essa forma para conceituar Deus, nunca vai se chegar para essa fórmula perfeita. Porque essa fórmula perfeita nós não temos ainda inteligência suficiente, não temos os conhecimentos e principalmente os sentidos, né, os sentidos sensoriais, para perceber e termos noção do que é esse ser, que ainda para nós é difícil a nossa compreensão. Miramês traz esse extrato, né, que Deus é infinito nas suas perfeições, como Kardec falou, nas qualidades inerentes à sua personalidade, que se irradia em todas as direções, né, que foi o que Val falou. A gente percebe Deus em tudo, em todo dia, em todo tempo, em todos nós, que sustenta e dá existência a todas as dimensões do existir. Ele é o todo que se vê, e muito mais. Tudo o que os nossos sentidos não alcançam, os sentidos sensoriais que nós não alcançamos. Ele está presente nas claridades do máximo e na luz do mínimo. Ele vibra nas formas das estrelas e canta nos movimentos dos átomos. Ele faz mover todas as constelações e harmoniza todo o ninho, no caso é a palavra cósmico. Ele sorri
para nós através das flores e nos dá as mãos pelas mãos dos nossos benfeitores. Ou seja, Deus atua no dia a dia pela mão dos nossos benfeitores. E quem são os nossos benfeitores? Aqui eu acho que tem 15 benfeitores aqui. Nosso grupo e aqueles que estão sempre sendo agregados. Os benfeitores são aqueles que a todo momento cruzam o nosso caminho. Não é só Deus age pela mão do homem. Né? Deus não vai se materializar na frente de qualquer um e vai dizer, olha, eu sou Deus, eu vim aqui, né? Como tem algumas séries aí espalhadas pela Netflix e tal, que eles tentam trazer, através dessa compreensão, a figura humana de Deus. Né? Como se Deus fosse algo que ou se assemelhasse, vamos dizer assim, em questões materiais para a humanidade. Ele é, sim, um exemplo para todos nós, como nós sabemos que todos os seus atributos e todas as suas qualidades são infinitas. Esse trecho se alonga um pouquinho, só em mais um parágrafo, quando ele diz assim, Deus é ternura na ternura do seu coração. Sabemos que toda definição, se referindo a Deus, é incompleta. Todavia, vamos transcrever a do apóstolo João, por não encontrarmos outra melhor. Deus é amor. Ainda assim, entendemos que o amor é atributo da divindade. Ou seja, Deus não é caridoso, ele é a caridade em sua ampla e perfeita expressão. Deus não é justo, Deus é a justiça em toda a sua plenitude. E assim estudaremos ao longo, que são exatamente os atributos de Deus. São questões que estão um pouco mais para frente, a partir da questão 10, né, vamos estudar também provas da existência de Deus. Eu vou finalizar a apresentação com uma poesia, né, no slide seguinte, com a poesia de Maria Dolores, em espírito, discografia de Chico Xavier, da obra Maria Dolores, capítulo 28, Dom de Deus. Aí vocês estão vendo a imagem, né, é a piedade, Michelangelo, representa Jesus morto nos braços de Maria. Fica na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em Roma. Ela é feita, esse material é de mármore, né, e quem puder ter conhecimento, e aqueles que não têm, de quem era Michelangelo, a história dele é fantástica, tem algumas nuances bem interessantes sobre a vida dele. Era uma pessoa muito, muito rude, né? Ele sempre tinha os seus desafetos com relação à arte, mas ele era uma figura ímpar, porque ele era um arquiteto, além de um excelente escultor, como vocês estão vendo aí. Ele deixou aquela criação da Capela Sistina também, na Basílica de São Pedro também, né, lá no Vaticano, que é uma obra fantástica, que existe uma aula de uma professora que ela explica toda a Capela Sistina, né, o teto da capela, e você fica impressionado, além das pinturas, né, porque eles tiraram foto de alta qualidade, de resolução, e você fica impressionado com o efeito que ele consegue dar, porque naquela época, quando ele foi pintar a capela, o teto dela, ele não queria, de forma nenhuma, e naquela época se fazia, não existia essa questão dos andaimes, e ele que projetou, quando ele aceitou o desafio de fazer aquela pintura, porque os andaimes, vamos dizer assim, como se fosse pregado no teto. Então ele fazia a pintura, quando ele terminasse, aí tinha que tirar e ficava um buraco lá. Aí como é que se preenchia? Né? Então ele disse, não, eu vou fazer, mas eu vou criar a forma de chegar até lá em cima. E ele que projetou, né, a arquitetura, de certa forma, daquela engenharia, para poder lá em cima ter a maneira de fazer, de chegar àquela pintura. São fatos e curiosidades que você fica impressionado com a capacidade daquela figura. Né? E eu vim trazer exatamente uma poesia de Maria Dolores, que é o Dom de Deus. Alguém um dia perguntou a Michelangelo, enquanto ele esculpia, Senhor, por que razão martelar essa pedra indefesa?
Não seria mais justo deixá-la em paz, no coração da natureza? O escultor, entretanto, respondeu simplesmente, sem alterar a voz. Um anjo mora preso nesse bloco maciço e tem o compromisso de trazê-lo até nós. E batendo e cortando, aresta sobre aresta, aparando e brunindo o mármore que entesta, vê afinal o instante em que ele próprio exulta. A obra-prima que jazia oculta aparece, soberana. É um anjo que sorri quase que em filigrana, uma pedra, por fim, que se transforma com prodígios de forma, em requintes de luz e de beleza humana. Assim também, alma querida, quando a dor te ameace ou te amarfanhe a vida, não grites maldições, nem fabriques labéus. A prova é a força que te aperfeiçoa. A dor nasce de Deus por dom profundo, que te arranca do mundo para brilhar nos céus. Eu encerro a minha participação e deixo em aberto, nós temos ainda um tempo, para questionamentos e participação de Antônio com relação às questões do infinito, se ele se sentir confortável em o fazer, ou para aqueles irmãos que queiram trazer alguma colocação para a gente, fica aberto o espaço para a nossa participação. Gabriel? Posso Pode falar, só... Eugênio, pode falar. Pode falar, Eugênio. Obrigado, Marco. Antes de mais nada, Marquinho, agradecer. Você sempre falava de Miramês e eu escutava, mas não tinha tido ainda a curiosidade de ir atrás das suas obras, né? Então, a dica que você passou com relação à filosofia espírita, eu fiquei impressionado, apaixonado. A gente se apaixona por ele. Porque confesso-lhe que a objetividade dos espíritos, e aí cada ser é complexo, é uma complexidade, e eu tenho a minha de buscar entender de um floreamento maior, eu só consigo compreender as coisas numa interpretação mais ampla, né? Então, para mim, ele me trouxe, né? Ele me trouxe essas definições assim, e eu fiquei simplesmente apaixonado. Bom, mas falar de Deus, realmente você, na questão número 3, quando Miramês ele fala lá no final que você teve eu iria exatamente comentar, né? Sabemos que toda definição se referindo a Deus é incompleta, né? Deus é amor, né? E aí o apóstolo João, ele nos trouxe, eu gosto sempre de, quando me perguntam, eu falo, Deus é amor, porque eu acho que o amor é a maior das leis divinas que regem todo. Se a gente for olhar, hoje pela manhã eu dando uma caminhada, eu olhando e agradecendo a Deus pelo amanhecer, pelos olhos que viam a beleza daquele sol nascendo e sentindo o amor de Deus para conosco, né? A sua benevolência conosco, esse sentimento gratificante demais, que você sente o que é Deus, né? Essa presença. Isso. Dr. Paulo César Frutuoso, um médico espírita, eu acho que todos conhecem aí, Sim, fantástico. Exatamente, profunda admiração por ele, e ele traz, tem um vídeo dele que ele traz essa questão de Deus, que eu, assim, fico encantado, né? E eu rapidamente vou... ele diz assim, eu não posso explicar o que seja Deus, um Deus. Eu não entendo o que seja Deus no estágio evolutivo em que eu me encontro. Eu só posso acreditar que ele existe. Aí, porque o universo não pode ser obra do acaso, nem a vida pode ser obra do acaso, né? E aí ele faz algumas ele fala, por exemplo, que não pode ser o estabelecimento da vida na sua complexidade do óvulo com o espermatozoide que forma um ovo, daí 32 células, dessas 32 células, 64, e aí daqui a pouco cada célula começa a se diferenciar em todas elas diferentes umas das outras, né, que compõem os tecidos, outra que compõe os órgãos, outras as células vai formar a célula óssea, outra se transforma numa célula hepática, e aí vai o neurônio, vai a formação. E aí ele de forma muito, muito bonita e poética, ele diz, não pode ser obra de acaso esses tipos de acontecimentos, né? Exatamente. Aí fala, inclusive, sobre a distância existente entre o Sol e a Terra,
né? Aí fala sobre... Tem outro momento que, né, em que a gente sabe que existe mais de 100 bilhões de galáxias, essa harmonia no universo não pode ser um acaso se não existir essa inteligência primeira de todos, né, de tudo que realmente é Deus. Mas eu queria só trazer aqui um pouco para nosso contexto mais individual, e é complexo, a gente vê os poetas, né, Marco? Eu tenho uns poemas de Fernando Pessoa e de outros, o próprio Ariano Suassuna, você falou em Enéas, né? Todos muito inteligentes, que tem o Einstein, né, que chegou à conclusão de que só podia ter uma existência de Deus, né, por tudo que ele estudou. Certeza. Né? E aí, eu trazendo um pouco aqui para a gente, essa seria a minha contribuição, é Jesus, né, que esse caminho, a verdade e a vida que leva a Deus, né, essas leis da alma que ele tão bem conhecia, que trouxe o ensinamento para a gente, e nós tivemos esse privilégio de conhecer, né, estarmos conhecendo. E quando ele traz, então, a questão do reino de Deus, né, trazendo a coisa para a simplicidade, que foi também colocada nas suas leituras de Miramês, que é a existência de Deus, né, onde Jesus dizia, e a gente já falou, o irmão Inácio também já falou, várias vezes eu citei, que, né, Jesus disse, Deus não está, o reino de Deus, né, e que ele trouxe esse reino de Deus, não está ali, acolá, não sei, está dentro de cada um, né, então cada um, né, e a doutrina, na minha concepção, ela trouxe essa ajuda brilhante para mim, porque eu não vi nenhuma outra religião, eu já falei aqui também, a história da reforma íntima, de como se conseguir este Deus, esse reino estabelecido em nós, sem essa reforma íntima que a doutrina nos traz com tanta propriedade, sem esse burilamento, sem essa transformação moral, aí que é o grande barato que a gente tem que entender, é de que se a gente construir esse reino em nós, o mundo se transforma, né, Marco? Essa é a minha contribuição, e agradecer demais pelas suas dicas, e você agora um eterno leitor de Miramês. Obrigado, Sem dúvida. A gente tem acesso a ele e se apaixona e não quer soltar mais, não. Nossa irmã Cris, quer falar, Cris? Então, boa noite. O tempo tá meio corrido, né? Mas eu... Não, fique tranquilo. Aqui ninguém tá correndo, não. Eu tô parado aqui sentado. Mas eu vou ser breve. Tá certo. Bem, eu estava lendo hoje, até a Eugênio falou aí, eu estava lendo um livro de Albert Einstein hoje, que é Como Vejo o Mundo. E eu estava lendo justamente essa parte que ele fala de religião e ciência. Aí eu achei bem interessante, porque você foi falando sobre a definição de Deus, e ele tenta trazer um pouco sobre isso nesse livro. Aí ele comenta que no tempo primitivo, né, aí ele fala que o temor suscita representações religiosas para atenuar a angústia da fome, o medo das feras, das doenças e da morte, né? Que nesse momento da história da vida, a compreensão das relações causais mostra-se limitado e o espírito humano tem que inventar seres mais ou menos à sua imagem, né? Eles procuravam Deus como a sua imagem, era o mais próximo que eles podiam ter. Aí ele segue que mais para frente se busca um Deus da providência, que ele preside ao destinos, socorre, recompensa e castiga, né? Assim já ligando a questão social e moral. Aí ele, quando chega mais para o fim, ele fala que, na verdade, o que seria importante era uma religião que ele define como cósmica. Mas ele mesmo fala que é muito difícil ele falar sobre isso, porque é uma coisa nova e eles não têm consciência ainda. Isso. Né? Mas aí ele fala que seria algo sem dogmas, nenhum Deus que fosse antropomórfico, né? Justamente, eu acho que já buscando essa questão do infinito, né? Essa questão de um Deus que a gente não consegue definir porque a gente não tem capacidade. Nenhuma. Aí no final ele fala assim, só para terminar, porque ele fala muita coisa, mas eu resumi bem muito, né? Mas ele fala assim, como poderá comunicar-se de homem a homem esta religiosidade, que seria a cósmica que ele está falando, uma vez que não pode chegar a nenhum conceito determinado de Deus, a nenhuma teologia? Ele não conhecia o espiritismo, né? Porque a gente já tem aquela definição no livro dos espíritos, né? Mas aqui ele está dizendo muito isso, né? Aí ele falou, para mim, o papel mais importante da arte e da ciência consiste em despertar e manter desperto o sentimento dela naqueles que lhe estão abertos, né? Quer dizer, o importante é que a arte e a ciência ela consiga fazer que desperte sempre nas pessoas esse interesse de tentar chegar perto do que essa religiosidade cósmica, né? Desse Deus que a gente não consegue compreender. E eu achei que quando você terminou com aquela questão da arte, né? Eu me lembrei muito disso, porque ele fala que a arte tem esse papel também, né?
que transforma aquela pedra bruta na beleza da arte. É uma coisa assim que você vê beleza onde você achava que não tinha, né? Onde você consegue pegar sua consciência e elevar de uma coisa bruta para uma coisa bela, né? Então, eu achei muito bonito o final que você falou sobre a questão da arte, porque eu acho que realmente Deus está muito presente em todas as artes. E assim, isso é. Né? É uma representação de Deus. Com certeza. Então era isso, era só para comentar rapidamente, porque coincidiu que foi o livro que eu peguei para ler hoje e falava sobre isso. Né? É uma coincidência, né, Cris? Foi acaso, né? Foi acaso, coincidência. Obrigado, viu, pela sua participação, é isso aí mesmo. Pelo acaso, né, trouxe você para nos brindar com essas colocações. Se alguém tiver mais alguma... Maravilhosa, Marta. Como sempre, sou sua fã. Obrigado, criança. Eu faço tudo para vocês com o maior gosto do mundo. Alguém, se quiser participar, Seu Inácio. Eu queria fazer uma pequena intervenção. Pois não, Seu Inácio. Realmente, a nossa linguagem é pobre para definir Deus. E o que eu quero colocar é que Deus, para agir no homem, ele necessita do homem. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é a ação de Deus na natureza. Isso aqui é uma folha que foi destacada da sua planta-mãe e que está gerando uma outra planta. Deus é vida. E na natureza, as leis de Deus agem sem necessidade do homem. Nós somos pequenos, muito pequenos para tentar definir Deus. Mas a gente pode ver Deus na natureza. Isso aqui é uma prova. Isso é Deus na natureza, que é título de um livro. Aqui nós estamos vendo a ação de Deus. O homem é incapaz de criar isto. O homem nada faz sem utilizar o que já existe. Então a gente tem que realmente dar graças a essa oportunidade que a gente tem. Porque a doutrina espírita nos ajuda a entender a vida na profundidade. Não existe outra filosofia que faça isso. Nos faz aprofundar o conhecimento na vida. Era essa a minha colocação. Temos em paz. Obrigado, Seu Inácio. Toninho, vai querer trazer alguma coisa, Toninho? Bom, meus irmãos, assim, não é? Intimado por Marcos Maia. Sim, eu quero escutar sua voz, meu amigo. É complicado, e depois de ouvir essas colocações, essas reflexões. Mas, lá vai. Vamos tentar aqui. Que é Deus. Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É o que está dizendo aqui. E Deus é criação. Deus é nutrição. Deus é inteligência. Deus é liberdade. Deus é beleza. Deus é felicidade. Deus é o amor. Deus é o destino seguro de todas as criaturas. Isso é Deus.
Nós vemos Deus na natureza das coisas. Mas será que nós vemos Deus na nossa própria natureza? Marcos, conseguimos vê-lo. Conseguimos ver a beleza que nós somos em essência. Conseguimos ver a beleza do nosso aprendizado. Milhões de anos aprendendo e produzindo. Deus nos cria simples e ignorantes. Deus nos permite que sejamos engenheiros, arquitetos do nosso próprio destino. Fantástico, meus irmãos. Olhemos para dentro de nós e vejamos a complexidade do nosso universo. Nós que já fomos responsáveis há milhões, bilhões, quem sabe trilhões de anos, por construir o primeiro átomo. Toda essa sabedoria está contida no nosso perispírito, que nos constrói. Aquela planta que o Sr. Inácio mostrou, renascendo do seu próprio material, da sua própria matéria, não é mais do que milhares de espíritos trabalhando para construir mais uma forma bela material da vida. Deus somos nós no nosso campo espiritual. Ele que nos criou. E nós que estamos, através do nosso aprendizado, do nosso trabalho, da nossa criação, sempre assistida pelos nossos irmãos mais velhos, que já por aqui passaram também, eles que nos abrem as portas do infinito. E o que é o infinito? O infinito, ele é na razão inversa do meu conhecimento, do nosso conhecimento. Quanto mais nós conhecermos, quanto mais nós nos instruirmos, mais o infinito se estreita. O infinito, dissemos nessas reuniões onde nós estudamos, é o desconhecido. O infinito era o fogo para o homem das cavernas. Para nós, tem tantos infinitos quanto células que constituem o nosso corpo. Espiritualmente falando, e materialmente falando. Meus irmãos, o problema nosso é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo. Nós que nos julgamos muito avançados intelectualmente, nós ainda não aprendemos. Porque se não admitimos a existência de Deus, é porque nós ainda não somos competentes intelectualmente para o testemunhar. Nós somos a prova primeira de que Deus existe. O acaso não poderia ser a justificativa da nossa existência. Disse pastor, um pouco de ciência nos afasta de Deus.
mas muita ciência nos aproxima. Por isso, meus irmãos, nosso dever é nos instruirmos. O nosso dever é nos instruirmos, praticando todas as ciências, segundo as leis divinas, atingindo o máximo de utilidade para os nossos irmãos, outros universos, que fazem parte dessa nossa história, desde a nossa criação. O nosso dever é nos tornarmos úteis ao nosso Criador. O nosso dever é nos qualificarmos para sermos úteis aos nossos irmãos mais avançados, para que as construções do mundo, ou dos mundos, dos universos, sejam plenas de beleza, sejam plenas de felicidade, sejam perfeitas. Meus irmãos, eu fico sem palavras para agradecer a todos vocês e, em especial, ao nosso irmão Marcos Melo, pela dedicação, pela qualidade do trabalho com que ele nos brinda nesse estudo do Evangelho. Bem-ajas, Marcos Melo. Oi, seu lindo. Este exagero. Estamos todos juntos, né? Fazemos parte dessa grande família aí. Esse irmão aí que Deus colocou na minha vida aí. Junto com esse cabo aí, esse cabinaço aí. Para melhorar o nosso dia a dia. João de Deus, quer falar algo, João? Marcos, inicialmente, essa noite me deixou muito emocionado por todo o conteúdo apresentado, né? Inicialmente você apresentou e diante de tudo isso a gente consegue enxergar a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus, né? Perfeito. E eu lembrei, o que me emocionou é justamente que eu lembrei, quando eu era adolescente, mais jovem, eu era metido a fazer poesias, né? E eu lembro justamente do trecho de uma poesia minha que eu tinha feito, que dizia o seguinte: enquanto o ar queimar os meus pulmões, jamais deixarei de pensar que Deus existe. Assim é isso, irmão. Eu finalizo com essa pequena frase que eu lembrei ainda quando eu era adolescente. Obrigado a todos. A nossa proposta é essa, que todos participem, e é um grupo de estudo. Então, somos todos alunos e mestres. Antes de irmos para o nosso final, acho que Gabriel vai divulgar aí os dons que foram sorteados, né? Se teve alguém que colocou o nome dizendo que não tinha obra, né? Passo para você. Só tivemos 3 nomes, pai. Foi? Pronto, então esses 3 nomes aí vão receber o livro, né? Vai ter sorteio, Fátima, né? Francisco e João de Deus. Pronto. Aí depois o pessoal que não mora aqui manda o endereço certinho que a gente encaminha, né? Eu não sei como é que tá as postagens do correio, vocês vão receber daqui para dezembro, mas não se preocupe. Manda o endereço corretozinho no direct lá pra gente, certo? E Gabriel lá, que a gente organiza e